mais precioso do que ouro este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva, onde manda a lei. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Nós queremos saudar todos os irmãos internautas também que estão na audiência deste culto nesta noite. Nós estamos num culto em que estamos apresentando a escola bíblica dominical. A nossa escola bíblica ela é exibida, né, nas quartas-feiras aqui diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cajueiro, né? E hoje nós estaremos tratando da segunda lição, né, da revista que tem como tema Tempo de Conquistas, Fé e Obediência, que é baseada no livro de Josué, tá certo? E hoje estaremos estudando a lição de número 2, né, que tem como tema o chamado de um líder, tá certo? Nós vamos fazer a oração inicial para fazermos, darmos prosseguimento a esta escola bíblica. Quero pedir ao nosso irmão Jackson, né, auxiliar Jackson, para fazer a oração inicial. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite nós deixamos aqui mais uma vez em Tua casa, Deus eterno, em Tua presença, e nesta noite, Deus eterno, para aprendermos mais e mais a Tua palavra. Ser conosco nesta noite, como o Senhor tem sido. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra. Ilumina, Pai amado, nossas mentes. E é no nome de Jesus que nós queremos Te agradecer por tudo. Amém. Amém. Graças a Deus. Conforme já disse, hoje o tema é o chamado de um líder. E o texto do dia é: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. A síntese está escrita da seguinte forma: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Nós temos os objetivos dessa lição, que é analisar as orientações dadas por Deus a Josué sobre como enfrentar o novo tempo que estava chegando à sua vida, bem como para os hebreus. Estudar os conselhos do Senhor a Josué para que alcançasse êxito em sua missão de conquistar Canaã, e compreender as 3 últimas abordagens que o Senhor fez a Josué quando o comissionou para substituir Moisés, que são reconhecimento do seu chamado, compromisso com a palavra e promessas a serem alcançadas. A leitura bíblica em classe é Deuteronômio capítulo 34, versículos 1 a 9. Tá certo? Você que tem a sua Bíblia na sua casa, por favor, queira nos acompanhar. Os demais irmãos que estão aqui, que quiserem acompanhar também na Bíblia, né, que não tem revista. Então, o primeiro versículo diz assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostro-ta para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram.
E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nós vamos agora louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã. Nosso irmão, o auxiliar Jackson, tem a oportunidade de louvar o Senhor com o hino da harpa cristã, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor com o hino 141 da harpa. Todo líder precisa ser guiado por Deus, né? Nessa caminhada não é fácil lidar com pessoas, mas debaixo da direção de Deus a gente chega lá. Aonde guiar meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia os meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor.
Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está assistindo na sua residência, no seu carro, aonde você estiver neste momento, que estiver ligado, né, está na audiência do que nós estamos transmitindo. Nós estamos transmitindo a escola bíblica, né, a escola bíblica dominical, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Cajueiro, Touros RM, tá certo? Então nós temos aqui o estudo nesta noite com a presença do nosso auxiliar, nosso irmão Jackson, nosso irmão auxiliar também Josias Dias Tavares. Jackson é presidente da mocidade, Josias também, ele faz parte da diretoria da nossa igreja, né, um dos diretores da igreja, e também é presidente do grupo de evangelismo, né? Muito bem, equipe missionária Clarim de Deus. Tem o pastor que está conosco aqui, ele está dando, né, prestando o serviço dele na sonoplastia e também como câmera, né, nesta noite, amém? E nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Eu me chamo Emanuel de Souza, sou co-pastor da igreja, o primeiro co-pastor. Estou aqui para contribuir com os irmãos. Na verdade, essa escola bíblica ela é dirigida por um dos nossos diáconos, chamado Dário Gomes dos Santos, né? Gomes dos Santos, não é isso? Ele está embarcado, trabalho embarcado. Nós estamos nesta noite aqui tentando, na medida do possível, fazer o trabalho que ele faz sempre na direção desta escola. Bom, amados, já dando prosseguimento, né, a revista, o estudo da revista, eu irei fazer aqui uma breve introdução e estarei passando para o nosso irmão Jackson fazer o comentário do primeiro tópico. Se os irmãos observarem direitinho, né, este capítulo, ou seja, esse título, um chamado de um líder, na verdade, o assunto que nós vamos trabalhar nesta noite já é uma confirmação desse chamado, que eu achei até interessante. A revista foi toda trabalhada no capítulo 1 de Josué. A leitura oficial foi feita no capítulo de número 34, né, de Deuteronômio, que na verdade trata da morte de Moisés, mas a explanação específica é no capítulo 1 de Josué. E no capítulo 1 de Josué trata do chamado de Josué. Porém, se formos observar, no capítulo de número 31 e versículo 23, Deus já havia chamado Josué. Aqui está sendo o que? O cumprimento, né, do chamado, não é isso? É o cumprimento do chamado, tá certo? Então é sobre isso que os irmãos vão tratar nesta noite. Conforme eu disse na leitura, trata do assunto que Josué foi aquele que começou a caminhada do povo, né, saindo do Egito com destino à terra prometida, e foi necessário que Josué viesse a substituí-lo por ocasião da morte de Moisés. E é isso que os irmãos vão tratar a partir do capítulo do item número 1. Nosso irmão Jackson pode começar a tratar. Amém, irmãos? Graças a Deus por tudo. Antes de entrarmos aqui no tópico 1, eu quero vos relatar algo, né, que a gente às vezes aprende e é bom passar para os irmãos. Só um momentinho, irmão Jackson. Há uma pergunta aqui para fazer para vocês, se os irmãos estão nos ouvindo bem, né? Se estiver ouvindo bem, por favor, dê um ok aí, diga que o som está bom, diga que a imagem está boa, dê um retorno, um feedback para nós, por favor. Pois não, desculpa eu ter, porque tinha que ser feita essa pergunta e eu me esqueci. Amém, graças a Deus. A lição de hoje é o chamado de um líder, né? Nós vamos ver aqui o chamado de um líder, e o exemplo nesta noite, como o nosso evangelista já tem falado, é de Josué, né? Mas para ser líder,
Todo líder enfrenta alguns desafios, né? E eu aprendi a semana passada, e eu quero apresentar aqui rapidamente 5 desafios que todo líder ele enfrenta. Tá certo? O primeiro desafio está no tópico 3, que o escritor da lição relatou, apenas ele, dos 5 que eu vou citar, que é reconhecer o seu chamado. Às vezes Deus chama e é difícil, porque muitas vezes a gente se sente incapaz e a gente olha para nós, para nossas capacidades e diz: eu não tenho condição de assumir isso, eu não tenho condição de fazer aquilo, né? Principalmente na obra de Deus. Mas saiba de uma coisa: quem capacita para fazer a obra é Deus. Gideão achou dificuldade de reconhecer o seu chamado, né? Quando o anjo chega lá, como os irmãos sabem, ele vai dizer que é o menor da casa do pai dele, né? Moisés também questionou. Então o primeiro desafio é reconhecer o seu chamado, né? O segundo desafio é a incredulidade dos outros, porque todo líder ele enfrenta ou lidera pessoas incrédulas, que muitas vezes vai duvidar do chamado que Deus tem na vida dele, que muitas vezes não acredita no que Deus tem na vida, né? E durante a trajetória do povo de Israel no deserto, diante de todas as maravilhas que Deus ele operou no meio deles, Moisés enfrentou isso, e Josué também enfrentou isso, né? O terceiro, a inveja, né? Porque se você for olhar, né, às vezes tem pessoas mais capazes que um líder, mas sempre existem aqueles invejosos, por mais capacidade que tenha de que a pessoa que está na sua frente. Mas saiba de uma coisa, que todo líder ele vai enfrentar, não é isso? Né? Apesar de outras pessoas serem mais capazes de que você, mas sempre alguém vai se levantar contra você. Outra coisa é a aprovação, né? Todo líder é provado para ser aprovado por Deus, tá certo? E o quinto é a santificação, né? Porque um líder ele é muito observado, né, irmão? É muito observado. Quando Deus chama uma pessoa para liderar, essa pessoa, que queira ou não, ela fica em um lugar de destaque, né? Um exemplo: nosso pastor é um líder na igreja, o pastor da igreja, né? O nosso pastor, nós somos guiados por ele, né? E muitas pessoas estão o enxergando, né? Estão o observando pelo cargo que ele assume, a minha pessoa como líder da mocidade. Sou bastante observado. O evangelista Emanuel de Souza é bastante observado. E se um líder ele não viver no processo de santificação, meu Deus do céu, fica difícil para ele, viu? Até para liderar fica difícil, né? Porque tem muitos olhos fixos em você, né? Mas eu quero dizer uma coisa: apesar de você ser um líder, apesar de nós sermos líderes, nós somos seres humanos, né? E o pastor sempre diz isso, né? Eu sou pastor, mas eu sou ser humano, né? Então, esses são alguns desafios que se passam na vida de um líder, e nós precisamos se dar, tá certo? Se enquadrar nesse processo, tá certo? O evangelista Emanuel de Souza pode até me cumprimentar aqui, quando ele quiser falar, para nos ajudar. O tópico 1 vai dizer um novo tempo. Por que um novo tempo, Jackson? Porque quando os filhos de Israel, já foi falado aqui, saiu e foi bastante trabalhador que a semana passada, saiu do Egito numa terra prometida, aquela geração passada tinha perecido, morreram todos no deserto, né? E a geração passada saíram do Egito e prestes a entrar na terra prometida, Moisés, que liderou o povo no deserto por todo aquele tempo, ele morre. E esse novo tempo ele surge a partir de que, Jackson? A partir da morte de Moisés, né? E é o que nós vamos trabalhar nesta noite. É tanto que lá em Josué capítulo 1, versículo 1,
diz que depois da morte de Moisés, que nós já estamos entrando aqui no item 1 do tópico 1, depois da morte de Moisés, Josué, que era servo de Moisés, a partir daquele momento, a promessa já havia sido feita, mas o cumprimento de assumir a liderança do povo de Israel se deu após a morte de Moisés, né? É verdade. Alguém até pode perguntar, mas por que Moisés não continuou vivo, né? Por que não podia os dois serem, né, aproveitar aí a experiência de Moisés, né? Mas a gente sabe que tudo tem um tempo determinado por Deus. O tempo de Moisés havia se acabado. Quem imagina aí se Moisés continuasse, como ele era um homem tão querido, um homem que era dado a Deus usá-lo para fazer milagres e tudo. Claro que ia haver, vamos dizer aí que houvesse, das características que o senhor citou logo no início, poderia até haver um sentimento de inveja, quem sabe, como ser humano, né? E Deus sabendo disso, que alguém podia até colocar em xeque a questão da liderança de Josué, disse: não, eu vou deixar agora realmente acontecer o que deve ser feito. Se vai morrer Moisés, tem que assumir Josué. E para isso era preciso que Josué fosse provado também, né? Provado para ser aprovado. Não é verdade? E o interessante, evangelista, que Josué, apesar de estar, Deus na sua onisciência tinha predestinado, né, Josué para liderar o povo, para continuar, né, na liderança dos filhos de Israel até a terra de Canaã, a terra prometida. Mas o que me chama a atenção é que Josué ele só vai assumir esse posto depois que Moisés ele morre, né? E a expressão no capítulo 1, versículo 1 do livro de Josué vai dizer que Moisés era servo de quem? Do Senhor. E Josué era quem? Servo de Moisés, né? Apesar dele estar com a promessa, né? Mas ele soube esperar o tempo certo, né? Ele não quis aí ultrapassar, tomar a liderança de Moisés, né? Ele esperou o tempo. Foi algo parecido com Davi, né? Davi já havia sido chamado, mas ele esperou chegar o tempo dele para ele assumir isso, o tempo, né? E o item 2 aqui, vamos adiantar aqui para nós aproveitarmos os irmãos. O item 2 vai dizer assim: assuma a liderança, tá certo? Quando Moisés ele morre, o item 1, Moisés morreu. Quando Moisés ele morre, agora chegou a hora de Josué assumir a liderança. Aí quando Deus ele vê aquela cena e Moisés, pela expressão de Deus a ele, Josué, pela expressão de Deus a ele, com certeza ele estava lá na dele. Creio eu que ele estava esperando aí a reação de Deus relacionado àquele momento, né? Aí é tanto que quando Deus ele vê aquilo, aí Deus diz para Josué: Josué, levanta-te, né? Deus começa a animar, né, a Josué, né? Levanta-te. Ou seja, Deus estava dizendo para ele: Moisés morreu, levante e assuma a liderança, o seu tempo chegou. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que se nós formos ver na Bíblia, enquanto estivermos aqui na terra, irmão, ninguém aqui é insubstituível, não é assim? Vem um, vai, Deus levanta outro, né? É igual a obra, né? E o nosso pastor sempre, quando está falando, ele diz: eu sou pastor, né? Eu estou aqui, mas logo mais eu vou para outro canto e vem outro. E há esse giro aí, tá certo? E mesma coisa é liderança de mocidade, liderança de senhoras, qualquer cargo, qualquer coisa que você esteja assumindo, saiba de uma coisa, que o seu tempo naquele determinado trabalho ele chega ao fim, né? E Deus sempre levanta outro para assumir, porque a obra dele não pode parar. Amém? É verdade. Pronto, assim aconteceu com Moisés. Chegou o tempo de Moisés, o tempo Kairos, né? O tempo de Deus na vida de Josué. Isso aí. Mesma coisa foi Elias, né? Elias foi, quem ficou? Eliseu, né?
A gente vê na vida dos próprios patriarcas, né? Que tinham promessas. Abraão tinha promessas, mas chegou o tempo dele. Quem foi que assumiu o lugar dele? Isaac. E Deus foi com Isaac. Depois de Isaac, quem chegou? Jacó. E assim, né? Sempre tem um tempo determinado. E o interessante é que o Deus que nós serve era Deus de Abraão, que deu início, Deus de Isaac, Deus de Jacó, né? Então nosso Deus, independente de quem sai, quem chegue, nosso Deus é o Deus de quem foi primeiro, de quem foi segundo, de quem está sendo agora, tá certo? Quem comanda tudo é Ele, tá certo? Então, primeiro item, Moisés morre. Segundo item, é o tempo de Josué assumir a liderança. E o terceiro item, tenha iniciativa, né? Quanto ao passar o Jordão, ali era o primeiro teste, a primeira prova, né, da ousadia, da coragem de Josué, tá certo? Então isso é uma coisa que todo líder tem que ter. Se chama iniciativa, né? Porque às vezes a gente tem um chamado, às vezes a gente tem capacidade por Deus de fazer certas coisas, mas a gente não tem a iniciativa, né, irmão José? Às vezes o projeto está até no coração, está na nossa mente. Eu vou fazer assim, 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 assado, mas não faz. Ou seja, não tem iniciativa de fazer. Então eu quero lhe dizer algo. Se tem um projeto aí no seu coração que Deus colocou, não é projeto humano, projeto, eu estou falando que Deus colocou. Se tem algum projeto aí no seu coração, tem iniciativa, né? Inicie. O segredo é você iniciar. Depois que você iniciar, você vai chegar até o fim. Amém? Então a gente vê muito isso em exemplo durante a caminhada do ministério pastoral. A gente vê muitos pastores que cada pastor tem uma forma diferente de Deus trabalhar na vida. Tem aquele pastor que ele é o pastor ensinador, tem o pastor que é o pastor administrador, né? E tem um pastor que é pastor construtor, não é? É como que Deus deu um dom a ele para construir. E ele faz cada construção que alguém vai, como é que pode? Como é que esse pastor conseguiu construir desse jeito? É porque Deus dá a ele essa visão aí, dele começando aí Deus vai é verdade, né? providencia o resto, né? Faz com que haja. E nem sempre, meu maninho, um líder ele começa e conclui. Isso Às vezes ele só começa, aí vem outro e conclui, né? É verdade. Um exemplo dessa igreja aqui, né? Os pastores passados iniciaram, tiveram a iniciativa. Se não tivesse tido a iniciativa, tava essa coisa maravilhosa aqui, uma igreja dessa? Não tava, né? Quantos pastores, né? Começou na época do pastor Jeremias, né? Ainda, se não me falha a memória, né? Aí teve o pastor Manuel, o pastor Ivanil, tudo trabalhando nessa obra. João de Souza. Foi o primeiro que, na primeira vez, ele comprou o terreno, né? E assim vai. Pronto. Então houve alguém que teve a iniciativa e Deus vai levantando outros, vem outro. O negócio é levantar, até não é concluir. ficar no marasmo. É verdade. Tem que se levantar. Então o segredo é se levantar e ter iniciativa e ir adiante, né? E Deus, Ele faz. É verdade, né? Então eu agradeço aqui a minha participação. Glória a Deus. E os irmãos podem Aleluia. Nesse, eu queria só fazer uma colocação aqui nesse de ter iniciativa, né? E dar uma palavra para quem está passando por um problema parecido com o Jordão, né? O Jordão que tá cheio e você pensa que você não vai resistir. Mas o Espírito Santo de Deus está vindo no meu coração para dizer nesta noite: meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, passe por cima desse problema, né? Passe por cima desse problema. O Jordão vai se abrir para você em nome de Jesus e você vai chegar lá do outro lado. Amém? Em nome de Jesus. Tem chegado o nosso presbítero Josvaldo, dando a honra de estar conosco nesta noite, graças a Deus. Nós vamos passar para o segundo tópico, né, da lição. Porém, meu querido, não leva mal, o senhor foi para lá, mas eu queria pedir para o senhor louvar o Senhor com um hino. Pode ser o irmão Jackson louvar o Senhor com um hino avulso mesmo. E logo após o presbítero Josivaldo estará ministrando o segundo tópico da lição desse trimestre.
E logo após, né, depois o irmão do presbítero Josivaldo, o auxiliar Josias estará assumindo o terceiro tópico, tá bom? Amém, irmãos? Vamos louvar o Senhor. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, até difícil de imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo, e sabendo eu que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro, ainda estou ali parado. Olho para as suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez, e agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali parado, olho para as suas mãos e lembro, mãos que um dia Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez, e agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Livre. Amém. Glória a Deus. Você
dominical, aqui diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cajueiro, Touros RN. Nós queremos aqui interagir com os nossos irmãos que estão na audiência, nossa irmã Yara Flor, a irmã Janile Vicente, Sandra Souza, a irmã Eliane Dias, muito bem, irmã Eliane, reside ali em Natal, a irmã Maria Luísa, Celina Garcia, Michele Apolinário, a irmã Claudênia, a missionária Leide Duarte, ali no estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe nossa irmã Leide, a irmã Ana Vicente, Geriel Silva, Emanuela Silva, Jerusa Marques, a irmã Sandra Alexandre ali em São Miguel do Gostoso, a Pai do Céu, irmã Sandra, irmã Mísia Rosa, a nossa querida irmã Neuma Dias Tavares, Gabriel Lima, Eude Silva, nosso irmão Francisco de Assis. Deus abençoe, meu querido irmão Luan Almeida, Lindenberg Tavares também, né? Estão na audiência em nome do Senhor Jesus. O nosso irmão Josivaldo agora estará, né, fazendo o seu comentário. Antes, porém, queremos também mandar um alô para nossa irmã Francisca Gomes, que chegou agora, entrou agora para também fazer parte desta escola bíblica. Pois não, querido, pode ficar à vontade. Graças a Deus, a paz do Senhor para todos. Sou grato a Deus por estar aqui nessa bancada, um privilégio muito grande, e foi me dada a oportunidade de comentar o segundo tópico da lição. Em primeiro lugar, quero dizer que não me acho capaz, mas estou sentado aqui graças a Deus, né? Louvo a Deus por isso. Primeiro tópico que diz conselhos para a conquista. Vou ser bem rápido, pois o tempo é muito curto. Não podemos, temos que resumir o tempo para que os outros possam também, né, falar do terceiro tópico. Conselhos para a conquista. Não despreze ninguém. Essa frase ela foi bem escrevida, e é para a gente analisar, porque os homens ele tem a mania, ele é dele mesmo, ele desprezar. Por que desprezar? Porque o homem ele não conhece o interior do outro. O ser humano é por instinto ele desprezar. Só você olhar quando Davi foi chamado, né? E quando chegaram para ungir, ninguém achava que era Davi que ia ser ungido, né? Davi estava lá, né, escondido, mas Deus já conhecia. Na verdade, Deus é quem conhece o coração, conhece o íntimo, conhece o ser humano por completo. Então não despreze ninguém. Deus ordena a Josué conduzir todo este povo. É algo bem diferente do que se dissera acerca da geração anterior, na qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Caleb, na terra prometida. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus, e por isso determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. Josué deveria conduzir todos, independente de qualquer contingência, a terra prometida aos patriarcas. Certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosas, como Acã, temerosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra da promessa. Louvado seja o nome de Jesus. Nós temos o costume de sempre falar, quando chega um líder, não é o caso do líder de hoje aqui, do nosso pastor, mas sempre a gente bota os líderes até passado. Por exemplo, o irmão José é um que é sempre comentado aqui, que foi um líder excelente, né? Mas a gente tem que ver que cada geração é uma geração, né? O irmão José foi um homem de Deus, usado por Deus, e não devemos esquecer o feito dele, mas não devemos trazer aquele exemplo para que hoje
continue a mesma coisa que foi na época dele, porque nós estamos em outra época, né? O mundo está diferente, né? O mundo há 20 anos atrás era bem diferente. É claro que o pecado, ele sempre existiu, nunca deixou de existir, mas os dias de hoje, eles são mais difíceis para um líder, né? Aí vem outro, e a pessoa, nós somos tendenciosos a comparar um líder que passou para outro que vai chegando, né? Já pensou se nós aqui fôssemos comparar, Josué fosse se preocupar com esse tipo de comentário? Antes do senhor chegar, eu não sei se o senhor já estava aqui quando nós fizemos essa colocação, que Deus, quando colocou Josué, colocou e permitiu a morte de Moisés. Porque se Moisés estivesse vivo lá, vamos dizer assim, trabalhando ao lado de Josué, quem sabe se alguns diziam assim, rapaz, aí começar a dizer, rapaz, Josué não está trabalhando com Moisés não, né? Ficava botando, né? Muito bem colocado, empecilho na caminhada. É verdade. Então é por isso que, e tem mais, a Bíblia diz que Moisés morreu, um homem ainda com a vista boa, isso. E ainda convicou. Olha só como é o nosso Deus, como Deus, ele pensa diferente do homem, não é verdade? Porque se fosse o homem dizer, não, Moisés ainda vai continuar, porque ainda é um homem sadio, a Bíblia diz que a vista dele ainda estava boa, né? E diz que também ele tinha vigor. Então, apesar de ter 120 anos naquela época, com certeza Moisés estava um homem apto ainda. Ciúme de um líder, né? Ciúme de um líder, é verdade. Moisés estava apto ainda para levar aquela geração ainda, devido a ele estar em vigor ainda, porque a Bíblia existe, não é verdade? Mas coube a Deus, como tudo tem um tempo determinado por Deus, coube a Deus ele determinar o tempo de Moisés. Interessante que naquela época entende-se que Josué estava com 40 anos, né? Exatamente. Estava com 40 anos e Moisés ainda chamava ele de moço, né? É verdade. Naquele caso lá que Josué veio, como que veio entregar os que estavam profetizando, né? Como que estava meio enciumado porque tinha alguém que estava profetizando, não era? Aí Moisés chamou Josué de moço, Josué com 40 anos. Moisés estava com 120, mas ainda estava achando que. Verdade. Achando não, realmente a Bíblia diz que ele. Ciúme, porque os dois estavam profetizando. Era o ciúme de um líder mesmo. Coisa interessante, né? Não é? É como quem diga assim, rapaz, fulano de tal não tem capacidade para isso não. Eu vou contar um segredo aqui, é rápido, viu, pastor? Mas uma certa vez, é por isso que a gente tem que estar focado na palavra, irmão. Porque nós estamos focados na palavra, nós estamos enraizados. Chegou um certo momento, tem irmão que gosta de comentar para ver o que a gente vai falar. Disse, rapaz, fulano de tal disse que tu está no presbitério porque o pastor é teu amigo. Olha só, naquela hora eu fiquei um pouco triste, mas depois a gente conversa com Deus. Eu digo, Senhor, tu é quem vai confirmar o meu ministério, porque eu jamais imaginava de hoje ser um presbítero, de um diácono, até que eu esperava, Deus me fez, e eu pensava, meu Deus, um dia eu vou ser um diácono lá em Rio do Fogo, há 6 meses antes de eu aceitar Jesus. Então eu sonhava, dizia, rapaz, um dia você, nem que seja já perto de morrer, porque era uma promessa de Deus, mas presbitério eu não pensava, até que um dia um vaso daqui mesmo entrou um dia nessa secretaria aí e disse, Deus tem uma responsabilidade para te entregar. E eu disse, rapaz, tu está conversando com o pastor, eu não quero mais responsabilidade não, porque já tenho muita responsabilidade na igreja. Ele disse, você acha que tem, mas Deus vai te dar uma responsabilidade, uma confirmação. Então, irmão, o que é que nós temos que fazer? Tá focado na palavra. Por que é que Deus disse a Josué, olha, medita no livro dessa lei, não é verdade? Porque eu serei contigo. Se nós tivermos focado na palavra, meu maninho, não tem palavra, por mais que seja negativa, que vá nos derrubar, porque nós estamos focados na palavra. E essa palavra aqui, ela é muito atual, meu maninho. Ela é antiga, mas ela continua atual. Olha, o contexto desse ponto que o senhor está trabalhando aí trata o seguinte. Um dos momentos do contexto aí diz o seguinte, que quem diria
diria que uma árvore que nem dava sombra e nem dava fruto, não é, irmão Josias? Que era a sarça, aqui pra gente sarça, É verdade. que alguém chama de Verdade. salsa, né? Sarça aqui pra gente é aquela que dá na beira da praia ali, que ninguém dá valor. E a sarça mesmo, lá para Israel, era um tipo de árvore que ficava lá no deserto, não tinha quem. Mas Deus pegou, aleluia, conforme diz Paulo, né? Para confundir as coisas que são, ele pegou de uma que não é, uma coisa que não era, né? Que não estava no entendimento dos homens, aleluia, e fez a sua glória, o seu poder descer sobre aquela sarça, aleluia, a sua glória descer sobre aquela sarça, de uma forma que aquela sarça começou a queimar, a pegar fogo, né? Agora ela não se consumia, porque a presença de Deus estava lá, amém? Então o Senhor, me permita comparar, o Senhor, eu, qualquer um de nós que fomos chamados, muitas vezes nós somos considerados como sarça para essas pessoas. As pessoas não veem em nós o valor que Deus nos deu, amém? Porque é coisa de Deus confundir aquelas pessoas que acham que são, né, chamando uma pessoa que aos olhos humanos parece que não é. Deixa eu fazer só uma colocação aqui, pastor e os demais irmãos que estão aqui. Os irmãos que se lembram daquele primeiro congresso de mocidade, o senhor na época não estava aqui ainda não, né? O irmão Josias deve se lembrar, viu? Tinha aqui na igreja, tinha uma sarça que para ninguém, era um porteiro da igreja, que muitos achavam que ele era sarça, porque, veja bem, eu não estou querendo aqui fazer uma apologia vamos dizer assim, a alguém que ser valente no sentido braçal, né? No sentido de aquele crente diz assim, eu sou crente, mas meu braço, né? Não quero fazer apologia a isso, não. Mas Deus sabia que precisava daquele porteiro corajoso, viu? E num congresso que houve aqui, teve um camarada que pegou uma moto, ligou uma moto. Essa semana houve isso lá em Natal, me parece. Passou aí na internet. Um camarada pegou num culto que estava vendo na rua, né? Um culto que estava vendo com poucas pessoas, um culto de evangelismo, estava vendo lá em Natal. Ele pegou uma moto e queria botar por cima de todo mundo. No dia que naquele congresso, quem foi que foi lá pegar aquele camarada da moto? O cabo em cima da moto, ele segurou a moto aqui e disse: você não vai passar por cima de ninguém. Levantou o pneu traseiro da moto e o camarada ficou querendo sair, não conseguia, viu? E depois pegou o camarada pelo braço, segurou ele, disse: você não vai sair daqui, você não vai botar essa moto por cima de ninguém não. Quer dizer, Deus precisa dessas pessoas também. Por isso que para entrar na terra prometida, não podia menosprezar aqueles que eram considerados como sarça, não. E agora, é verdade, não podia menosprezar, porque eles tinham um valor importante para o Senhor, que tinha muitas terras a serem conquistadas, né? É verdade. A terra é vasta. É verdade. Tem muitos trabalhadores. Isso. Né? Então é isso aí. Mas o mais importante, mano, é que nós conhecemos o Deus que nós servimos. E isso foi até bom, porque me levou até a conversar mais com Deus e perguntar: Senhor, se foi o pastor que me colocou no presbitério, tu vai me falando, porque eu não quero que seja o pastor, eu quero que seja o pastor, mas por intermédio de Deus, não é verdade? E Deus vai nos confirmando as maravilhas, né? As suas maravilhas, vai confirmando o nosso ministério. Claro, com certeza que ainda não me acho capaz, nem nunca vou me achar capaz, mas eu sei que Deus, Ele capacita nós de uma maneira especial. Meu irmão, deixa eu fazer só mais uma colocação. Deus, é interessante como é que são as coisas de Deus. A gente vê que o irmão aqui na igreja é um irmão muito ocupado, viu? Pelo fato do cargo que o senhor exerce. Quantos e quantos cultos não tem dado tempo o senhor participar? Um momento sequer aqui sentado no púlpito, porque está na secretaria resolvendo alguma coisa, não é assim, pastor? Quando está no culto normal. Mas o que é que acontece? Deus permite que aconteça uma pandemia para os cultos serem transmitidos via live, a escola bíblica ser transmitida via live, e está aqui. Aquele que alguém achava que não podia estar numa escola bíblica ensinando, né, dando a palavra para outro, está aqui, Deus usando ele aqui para ensinar.
Amém? Eu fico muito grato por isso. Deus querido, céu. Porque é Deus quem faz todas as É coisas. o trabalhar de Deus, meu irmão. Permitiu que acontecesse isso para o senhor estar aqui hoje, ministrando. Então, graças a Deus, irmãos, vamos em frente porque temos que ser rápido. É. O Senhor não se surpreende com as limitações éticas. Olha só, o Senhor não se surpreende com limitações éticas, morais e espirituais dos homens. É verdade, porque Ele está acima de tudo. Pois Ele nos conhece muito antes do nosso nascimento. Louvado seja Deus. A sarça que Moisés viu, que o Maninho falou na agorinha, que Moisés viu no deserto do Sinai, a qual queimava, mas não se consumia, representa bem tal circunstância. Esse arbusto, como se sabe, bastante comum naquela região, era cheio de nós, não produzia frutos, a sarça, né? Frutos comestíveis. Sua sombra não era grande. Olha só que árvore frutífera é essa, maninho? Nem sombra tinha. Sombra bastante, né? Não era grande, mas foi nele exatamente que o Senhor escolheu para manifestar o seu servo Moisés. Talvez para demonstrar que mesmo sem as melhores qualidades, poderia fazer um grande milagre através de seres vivos imperfeitos, como o era. A sarça, diga-se, porém, que a imperfeição da sarça poderia ser sentida pelos homens, habitualmente críticos, os quais esperavam dela algo mais importante. Entretanto, as características pouco exuberantes daquela humilde planta eram suficientes para o Senhor usá-la gloriosamente naquele instante histórico. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. Muito maravilhoso porque a gente lendo isso aqui, a gente se alegra, não é verdade? A gente se alegra em saber que Deus faz coisas grandes, mostra os seus mistérios quando Ele quer, seja a quem Ele quiser, não é verdade? Glória a Deus. Olha, irmão, presbítero Walter, Walter, Josvaldo, falei Walter, saudosa memória, né? De repente veio a mente. O nosso Deus, Ele tem uma forma, por isso que Jesus diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Por que Ele diz isso? Porque Ele é um professor por natureza. Ele tem o seu lado pedagógico, o seu lado didático de trabalhar que nós não conhecemos. Se a gente for observar nas chamadas dos grandes homens de Deus, tiveram alguns que tiveram chamadas extraordinárias, como Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, profeta Jeremias, profeta Isaías, né? O próprio Josué foi uma chamada, vamos dizer assim, que chamou a atenção de todos, né? Mas tem aqueles que são chamados de uma forma bem discreta, uns porque Deus revelou, né? Outros porque foi através do sonho e que foi confirmado outras vezes. Outros, o próprio pastor da igreja é usado por Deus para chamar. Foi um desejo que surgiu no coração do pastor da igreja, mas que Deus assina embaixo. Você concorda comigo, pastor, né? Que Deus assina embaixo. Eu estou fazendo isso porque fui eu quem toquei nele para que ele me chamasse. Então, é mais uma palavra para o senhor ficar feliz nesta noite de saber que o senhor foi chamado. Graças a Deus. Graças a Deus que nós estamos trabalhando sobre essa questão de chamada nesta noite, né? É verdade. Eu não vou mais comentar muito porque realmente o tempo passa muito rápido, viu, pastor? Você vai me perdoando aí. Mas eu vou ler aqui a segunda parte do segundo tópico. Não esqueça de Moisés. Outro fato bastante interessante observado na fala inicial de Deus a Josué foi: eu disse a Moisés, como fui com Moisés, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Olha só o conselho de Deus para com Josué, não é verdade? Que como ele foi com Moisés, ia ser com Josué também, que ele meditasse na lei do seu Senhor, que era Moisés, não é verdade?
O irmão Josias está querendo fazer uma interferência. Pode falar, irmão Josias. Não, para mim você estava querendo. Muito bem. Fazer conforme toda a lei que o seu servo Moisés te ordenou. É impressionante como as pessoas que por ingratidão ou receio, quanto a serem questionados ou comparados em sua liderança, querem apagar a memória daqueles que semearam. Ou seja, eu acabei de falar, a gente não deve esquecer a memória, só não deve comparar, fazer comparação do líder atual para o líder que passou, mas que a memória ela tem que vir. Os marcos a gente não pode esquecer. Não pode esquecer. É bíblico não esquecer. O pastor muitas vezes aqui ele tem dito aqui, né, no escudo de doutrina, que respeita muito mesmo, e talvez ele até se coloque assim nessa condição, talvez até ele não chegue a ser, não dá nem para comparar o trabalho que os outros fizeram em relação ao trabalho, só que hoje quem é o pastor da igreja é ele, verdade, né? Então ele tem a forma e o líder, ele trabalha numa área, o outro trabalha noutra, não é verdade? Isso. Por exemplo, o pastor dos Olhos Azuis foi quem começou essa obra aqui, não foi? Essa igreja? Foi o pastor Ivanil. Mas teve o que comprou, teve o que Souza demarcou o terreno e tal. Depois ainda veio novamente, terminou de construir. Depois veio o pastor e terminou, né? E está fazendo alguns ajustes ainda. Isso é tremendo. É a prova de que Deus ele escolhe os seus líderes e cada um tem a sua função para a melhora da obra do Senhor. Não é verdade? Sim, apagar a memória daqueles que semearam. Glória a Deus. O pastor está dando aqui um parecer que Moisés tirou, né? E Josué colocou. Não é assim? Isso é muito. É verdade. Isso é muito maravilhoso. Moisés foi usado por Deus para tirar o povo do Egito, né? Ele foi usado para isso, para tirar o povo do Egito e levar até, né, chegar próximo da terra, da cidade prometida, da terra prometida. Mas quem foi que colocou o povo lá? Foi Josué. É verdade. Então não devemos apagar a memória daqueles que semearam anteriormente no reino de Deus. O Senhor, porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse esquecido. O apóstolo Paulo, acerca disso, mencionou que nem o que planta, nem o que colhe são nada, mas Deus dá o crescimento. Louvado seja Deus, por isso eu estou aqui. Mas Josias aí, né? Josué deveria conduzir o seu povo com a memória viva das palavras ouvidas da boca de Moisés. Olha só como é bom ter um líder, maninho, um líder, homem de Deus, que a gente faz a obra, fala e fica lembrando, né, dos seus conselhos. Com certeza, quando o pastor for embora, vai deixar com saudade e vamos lembrar de muitas coisas boas que ele deixou, né? Não estou querendo lhe agradar, pastor, mas que eu aprendi a amar os pastores. Eu tenho que falar o que o coração está sentindo, não é verdade? O povo de maneira viva as palavras ouvidas da boca de Moisés. Afinal, não se tratava de um novo projeto, mas algo que começou séculos antes, quando Abraão saiu dos caldeus. Pelo mesmo motivo, Deus, quando falou com Moisés na sarça, apresentou-se como sendo Deus dos seus antepassados. Olha só, Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então Deus já tinha prometido que ia livrar o seu povo, que ia lhe fazer uma grande nação, ia dar uma terra. Então foram passando os homens de Deus, as gerações, até que aquela geração foi o que foi os participantes para entrar na terra. Os que vinham do deserto morreram quase tudo praticamente. Só sobrou Josué e Caleb. E os mais novos. Os mais novos. Mas isso é muito maravilhoso. Mas a promessa, Deus não deixou de cumprir. Moisés chegou a ver ali no Monte Nebo, né? Viu aquela terra bonita. Mas Deus confrontou ele, disse: olha, essa terra aqui é que eu vou dar aos teus, que eu prometi aos teus antepassados. Agora tu não vai chegar nela não. Moisés se conformou. Não é verdade? É bom quando a gente... muitas vezes o líder está vendo uma obra crescendo, tão bonita, de repente eu disse: ei, você agora vai sair daqui, você vai agora para outro lugar. Aí às vezes meu pastor vê a igreja crescendo, almas se salvando, aí o pastor diz assim: é aqui que agora eu vou ficar mais um pouquinho. Aí Deus diz: não vai não, você vai lá para outro lugar agora. Mas o pastor vai conformado, o líder vai conformado, porque a vida dele está no nosso de Deus, e a obra de Deus, né? Não é verdade? Então vamos terminar com o terceiro
terceiro subtópico: viva, pregue, medite nas Escrituras. Ao ler o texto de Josué, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Observe, ou seja, seja fiel. Primeiro, observe, seja fiel ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica, sem dela se desviar. Segundo, fale a respeito da lei, ao determinar que Josué falasse da lei do Senhor aos outros continuamente, a fim de que todos conhecessem a Deus. E por último, terceiro, prepare-se quando o Senhor ordena a Josué a meditar no livro santo diuturnamente, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Esses 3 princípios não podem ser negligenciados, pois deles variam todo o sucesso da jornada junto a Canaã, rumo a Canaã. Louvado seja Deus. Porque é que Josué foi bem sucedido, estava pronto para entrar naquela cidade. O último obstáculo estava na sua frente, o Rio Jordão transbordando, mas ele já tinha recebido da parte do Senhor, olha, esses 3 itens: medite na lei, não se aparte. E Moisés foi fiel a Deus, cumpriu tudo direitinho, por isso ele foi bem sucedido na sua entrada na terra prometida. O chamado é individual. O chamado é individual. Agora os princípios são, é verdade, são imutáveis, né? Imutáveis. São imutáveis. Os mesmos princípios foram dados a Moisés, os mesmos princípios foram dados a Josué, aos anteriores a Moisés e aos posteriores, e a nós hoje. Esses princípios continuam os mesmos. Exatamente, até porque a palavra, ela é atual. É verdade. Ela é atual. Quantas vezes nós estamos tristes por algum problema e Deus usa essa palavra para falar conosco e nós ficamos maravilhados e satisfeitos, não é verdade? Eu quero agradecer desde já essa participação, viu, Mano? Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Deus lhe abençoe. Graças a Deus. Estamos nesta noite, meus queridos, transmitindo a escola bíblica dominical aqui na nossa igreja. Ela é feita às quartas-feiras, certo? À noite é que nós fazemos esse trabalho. Eu quero convidar o nosso auxiliar Josias para assumir a bancada também, para tratar agora do terceiro tópico, né? Que é o terceiro e último tópico, que fala sobre o reconhecimento, compromisso e promessas. Amém? Bom, Josias, antes do senhor falar alguma coisa, me veio à mente só um corinho para a gente cantar. Um corinho, aquele corinho que a gente gostava de cantar no culto matutino, acompanhado do senhor tocando cavaquinho e o irmão Manuel Baracho cantando. O senhor se lembra qual era o corinho? A cada passo que eu dou é um degrau a mais que suba aos céus. Em Cristo eu tenho a melhor guarida, e da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Amém, meu querido, pode tratar. Amém. Meus amados, a paz do Senhor a todos. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Estava sentindo ali feliz com a palavra de Deus sendo falada pelos nossos irmãos que têm passado esta lição muito importante dentro do assunto da chamada de Josué, a chamada de um líder. E aqui há muitas pontuações que o escritor ele coloca dentro da chamada, muito importante. São verdades espirituais que são princípios de Deus que ainda hoje permanece, né? Deus não muda. Esta é a maneira de Deus trabalhar. Eu estou aqui para falar o terceiro tópico. Como já falei, há muitas pontuações de ensinamento mediante a chamada, né, de Josué.
sucessor de Moisés, já foi dito pelos nossos irmãos, e já foi bem comentado que Josué, ele foi chamado pela vontade de Deus, né? E a gente observa alguns pontos muito importantes, já colocados pelos nossos irmãos. O auxiliar do nosso irmão Jackson, ele disse uma verdade bem importante, que a Bíblia, ela segura Moisés como servo do Senhor e Josué servo de Moisés, né? Então Josué, ele teve o seu desempenho e pela sua maneira, o seu comportamento, né, no meio da congregação, foi um comportamento que agradou a Deus. Como servo de Moisés, ele sempre auxiliou, sempre estava ali lutando, né, cumprindo as ordens de Moisés, e isso não partiu do coração dele, foi Deus que o chamou, né? E isso é muito importante, porque senão nós não chegaremos a lugar nenhum, né? Então aqui nós aprendemos algumas verdades espirituais. Muito bem, eu vou adiantar, as horas já está próximo. Então, dentro dessa chamada, o terceiro tópico, ele pontua 3 pontos muito importantes, que é o reconhecimento que o líder, ele tem que ter a consciência, né? O reconhecimento que é da sua chamada, que Deus o chamou, né? Aí veio o compromisso que tem que ter, e a promessa, essa que nos faz mantermos de pé, não é? Quando olhamos para a promessa, nós vemos como Deus é maravilhoso, fiel para cumprir com as suas promessas. Então, por que tem que existir isso aqui, estes componentes, né, na vida de um líder? Porque a batalha espiritual, ela é tremenda, né? E com as nossas forças humanas, nós não chegaremos a lugar nenhum. Jesus foi quem disse: porque sem mim nada podeis fazer. Então a fonte é Ele, quem dá é Ele quem sustenta, para que as suas promessas, para que a obra, o que Deus tem na vida daquele que é chamado, ele se mantenha, porque as lutas é grande, os obstáculos é muito grande. Aí vem as crises existenciais, né? Quantos pastores, quantos de nós, o irmão mesmo contou esse exemplo. Meu Deus, será que eu fui chamado? A crise existencial. Meu Deus, será que essa chamada dá? Se não fosse Deus que chegasse e dissesse: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Se não fosse essa palavra, meu irmão, ai de nós, né? Então esta primeira expressão de Deus a Josué, que o escritor do terceiro tópico ele coloca, o reconhecimento, Deus inicia com esta frase: não te mandei eu, né? Então não é você, é eu que estou te mandando. E a colocação do nosso evangelista, nosso irmão Emanuel de Souza, muito importante. As crises sempre existiu. É como já falei, nós não podemos alcançar com as nossas forças. Então isto é existente na vida do ser humano. Se não for este reconhecimento, que é para estar fundamentado na vida do chamado, ele não tem condições de chegar até o fim, né? Isto é em toda a Bíblia. Os homens de Deus que foram chamados, em momentos eles quiseram até vacilar, houve dúvida. No caso do profeta Jeremias, ele sofreu tanto que ele chegou a dizer para Deus: Senhor, tu me iludiste, iludido fiquei, né? Era a guerra existente no seu interior. No caso de Elias, ele pediu para o seu ânimo a morte. Ele disse: Senhor, eu não tenho condições de ir mais avante. Mas Deus disse para ele: não, foi eu que o chamei. Você vai mais adiante porque foi eu que te chamei. E é verdade, irmãos. Às vezes quando a gente olha assim, tem momento que Deus diz: eu vou lhe mostrar como você sem mim não é nada. Quando Ele retira a graça, a gente fica mesmo, não
não vale nada. Não vale nada. Sem Ele não chegaremos a lugar nenhum. Mas estamos aqui, até aqui porque Ele disse: foi eu que te chamei. Glória seja dada o nome do Senhor. Então tem que haver este reconhecimento da chamada. O outro ponto que eu quero pontuar aqui, que está no segundo subtópico: deu o seu máximo. E aí está ligado à expressão de Deus. Mais adiante na conversa de Deus com Josué, ele disse: esforça, não te chamei eu, esforça. Irmão Josias, deixa eu só, antes do senhor chegar nessa parte aí do deu o seu máximo, uma das coisas das orientações didáticas aqui que foi colocado, que a gente chamasse alguém para contar um ligeiro testemunho, mas como não houve, eu ia estar pensando até no início, já passar isso para o pastor, mas no final aqui até o pastor pode falar alguma coisa sobre isso. Mas uma das coisas que me fez, Deus me fez levantar assim, porque chegou um tempo que eu disse: Senhor, logo no início, eu só via aquilo lá, Deus usava alguém para mim, né? Eu digo: Senhor, mas será que eu sou chamado mesmo? Que eu me via tão sem jeito para fazer a obra. E eu, certa feita, eu acordei, eu tenho algo comigo que às vezes eu vou dormir e desperto com uma frase ou com uma palavra bem forte dentro de mim. E a palavra foi essa: desperta, Cicerone. Acho que os irmãos já ouviram, né? Eu contando assim: desperta, Cicerone. É como está dizendo: levanta-te, Cicerone. E eu creio que Deus está falando para você, meu irmão, nessa noite: se levante, Cicerone. Eu não sabia o que era Cicerone. Não sabia, juro, irmão, que mesmo já sendo professor na época, eu não sabia o que era Cicerone. Aí eu fui pesquisar o que era Cicerone, quer dizer guia, aquele que conduz um povo, né? E eu entendia do chamado ministerial. Passei a entender que realmente Deus tinha uma promessa na minha vida. Amém, amado? Pois não, querido. E esse esforçar é mais levado, porque na verdade existe o lado humano de dar lugar para Deus trabalhar, né? Mas esse fortalecimento vem de Deus, né? Esforça-te, né? Porque seja, esforça dentro da promessa. Não foi eu que te chamei, né? A muralha está grande aí, se esforça, porque as circunstâncias são tão grandes que Deus disse a Josué. Por isso que Deus fez essa colocação: não te espante, não te assombre, porque ele ia passar por um momento, como homem ele ia se assombrar. Deus não fala uma coisa que não precise, né, irmão? Então ele está dizendo: você vai passar por um momento e você ficar apasmado. E quem é que não passa dentro dessa trajetória da chamada de Deus? Não passa por um momento que ele nos assombrar. Mas Deus disse a Josué: se esforce, não fique aí temeroso, porque foi eu quem te chamei. E ao ler esta parte aqui, essa expressão de Deus, né, a Josué: te esforce, deu o seu máximo, né? Dentro da chamada, deu o máximo. Eu me lembrei de 2 versículos que cabe aqui. Eu estava até ali procurando e encontrei. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Paulo diz a Timóteo: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias, as promessas que houve acerca de ti, milita por ela boa milícia, né? É a posição do soldado, dentro da promessa de Deus, militar a boa milícia. Ainda no mesmo livro, 2 Timóteo. Esse 1 Timóteo que você leu, 1 Timóteo. Eu li primeiro, foi? 1:18. Obrigado, 1 Timóteo. E em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, ele diz: por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus, né, que existe em ti, que pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor
e de moderação. Glória a Deus. Então é um esforço equilibrado, focando o poder de Deus, a promessa de Deus, a chamada de Deus. Então Deus está dizendo a Josué: foi eu que te escolhi, então se esforce, porque eu, Senhor, realizo a obra, né? Isto é muito importante para a visão daqueles que é chamado. O outro ponto, vem a promessa, né? Terceiro, está aqui a promessa. Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas podemos citar, olha só, Deus manda Josué se erguer, reconhecer o chamado, se esforçar, e aí Deus dá promessa. A primeira é prosperidade, a prosperidade está aqui. Pois o Senhor disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé vou ter dado, como eu disse a Moisés. Todo lugar, promessa de prosperidade. Depois, a garantia da derrota dos inimigos. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. A promessa da presença de Deus: não te deixarei, nem te desampararei. Assim o Senhor garantiu a Josué que Israel teria uma jornada tranquila, haveria muitos inimigos e luta, mas um final feliz e seguro, como acontece com aqueles que obedecem a Deus. E eu finalizo, as horas têm chegado, dizendo o seguinte: descanse, meu irmão, descanse nestas promessas, porque se nós assumir essa posição que Deus disse a Josué, as promessas de Deus se cumprirão em nossa vida, né, irmão? Os inimigos cairão por terra, haverá avanço, prosperidade, por causa da promessa de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer pela oportunidade. Amém, amados? Graças a Deus. E assim encerramos o comentário da lição da nossa parte. Agora vai ficar o encerramento com o nosso pastor, em nome do Senhor Jesus. Pode assumir, pastor. Deus abençoe. Muito obrigado, amados. O pastor vai fazer o encerramento em nome do Senhor Jesus. Com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós queremos agradecer aqui a participação dos professores, o vice-superintendente da Escola Dominical, nosso irmão Jacques, auxiliar do trabalho, um obreiro promissor. Eu louvo a Deus pela vida desse jovem. Eu estava ouvindo ele pregando lá em casa e eu falei muito bem desse grupo. E muitas das vezes a gente, quando o pastor se expõe assim, talvez até ciúme, né? Alguém ficou com ciúme de Josué, né? Mas todos nós, irmãos, devemos ver. Às vezes tem gente que tem ciúme quando a gente elogia alguém, né? Elogia a irmã de Souza, o irmão Josias, o irmão Josival. Mas Deus, Ele tem prazer em chamar e apresentar também. Deus tem esse prazer de fazer isso. Então nós possamos aprender. Veja quando Deus chamou Moisés, Ele apresentou Moisés a quem? Ao maior líder da terra naquela época, né? Que foi a Faraó. Foi Deus que apresentou. E tem mais, ele disse: vá lá e diga que eu sou o que sou. Aleluia. Glórias a Deus. Vá lá e diga que eu sou o que sou. Diga que eu sou Deus. Em outras palavras, você vai lá como Deus. Então veja a responsabilidade de um líder, e nós como líder devemos aprender. Jesus disse, e eu medito muito nesse texto, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É verdade, a responsabilidade de Josué se deu no momento onde eu tenho falado repetidas vezes, vocês lembram disso, em que eu passava por uma crise existencial ali em Equador. Acho que vocês lembram muito, eu falo muito disso. E Deus bradou no meu coração, dizendo: diante de uma crise se levanta o líder. E Josué foi levantado diante de uma grande crise
foi a morte de Moisés. Então, deixa de denunciar uma crise para aquele momento da perda da liderança, né? O povo ficou desnorteado, sem rumo, digamos assim, mas Deus já tinha um substituto. Deus já tinha um substituto. Como aqui na terra, irmãos, Deus tem o seu substituto. Glórias a Deus. Deus tem o seu substituto. Porque a obra de Deus não para. Nós sempre falamos que a roda gira, né? A roda gigante gira. E é verdade, nesse sentido, nesse contexto, sim, porque a obra de Deus, quantos pastores já passou por aqui em Cajueiro, Touros, Rio Grande do Norte, grandes homens. Posso até citar o nome de dois homens que um dia eu estava ouvindo a história desses dois homens assim de pertinho, eles dois conversando, o pastor Raimundo João de Santana, Santos Memória, e o pastor Miguel Campos, eles dois assim conversando, e eu ao lado deles, inclusive foi até em Torres. Eu nem pensava em ser pastor aqui em Cajueiro, e eu vim acompanhado com o pastor Jonas, eu fui o pastor Raimundo Santos na época, e eles conversando, contando seu testemunho, a forma como Deus, no princípio da obra, da igreja, as dificuldades, né, como aqueles homens sofriam, brotou no meu coração um sentimento de me ajoelhar diante daqueles homens e dizer: ore por mim que eu quero ser crente. Brotou, eu falo isso porque Deus sabe que eu não estou inventando, mas brotou dentro de mim um sentimento de me ajoelhar, vou repetir, diante daqueles dois homens e dizer: pastores, ore por mim que eu quero ser crente. Aleluia. Porque liderar não é fácil. Liderar não é fácil. E como foi bem falado aqui, existem as crises existenciais que não dá para me comentar muito. Os irmãos já têm ouvido muito eu falar como Deus me chamou, o que aconteceu ali em Santa Fé, em outras gambeleiras, Equador, onde eu tive o privilégio de ser pastor, e aqui também, e a luta continua. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus, lembrando que sexta-feira é culto de doutrina online, sábado tem o Espaço Jovem, não, e o Espaço Kids é o DEPIN, e à noite, domingo, culto feito pelo departamento feminino. Vamos orar, agradecendo. Nós estamos aprendendo aqui muito com o líder Josué, que possamos aprender e colocar em prática aquilo que aprendemos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos pelo ensinamento nesta noite, aqui a vida, meu Deus, do evangelista Manuel de Souza, do auxiliar Jackson, do irmão Josivaldo, do auxiliar irmão Josias, a vida de cada um dos obreiros, meu Deus, eu oro pelo irmão Dário que está viajando, enfim, pela tua igreja, dá uma noite de paz e sono, em nome de Jesus nós te agradecemos, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, amém. Deus abençoe e uma boa noite.